Vamos lá, pessoal, tudo bom? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez. Vamos resolver hoje essas questõezinhas aí que se referem à geometria espacial no que diz respeito a cubo e paralelepípedo, tá? Iniciando a leitura aqui da primeira, tá dizendo o seguinte, ó. Para o abastecimento de água tratada de uma pequena cidade, foi construído um reservatório com a forma de um paralelepípedo retângulo, conforme a representação abaixo. Então eu tenho aqui a representação desse reservatório, tem todas as medidas aqui, ó. Esse comprimento aqui é de 15 metros, a largura de 12 metros e a altura de 5 metros. A capacidade máxima de água desse reservatório então o problema é saber exatamente qual é o volume desse reservatório. E esse reservatório, ele está em forma de paralelepípedo, mesmo se você não soubesse, o problema já está dizendo aqui, ó, paralelepípedo. E se é um paralelepípedo, o volume de um paralelepípedo é igual a vezes B vezes C. Ou seja, eu pego todas as suas dimensões e multiplico elas. Vai ficar bem simples, ó. Esse volume aí vai ser igual a 15, que é o comprimento, vezes 12, que é a largura, vezes 5, que é a altura. Esses três números aqui não vai importar a ordem, já que eu estou multiplicando, tá? Só preciso fazer essa multiplicação aí. Eu tenho aqui, ó, 15 vezes 12 vezes 5, posso até pensar no seguinte, ó, 12 vezes 5 vai dar 60, e 60 vezes 15 dá 900. Pode conferir aí, ó, 900, eu tenho aqui tudo falando de metros, né? Todas as unidades medidas aí são metro, é o metro, né, perdão? Então eu tenho aqui 900 metros cúbicos. Essa é a capacidade, sendo isso, fica sendo a nossa letra D. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Próxima aqui está dizendo o seguinte, ó. De um bloco cúbico de isopor de aresta 3A, recorta-se o sólido em forma de H, mostrado na figura abaixo. Então eu tenho essa figura aqui, ó, que está fazendo o formato de um H, né, da letra H, só que isso daqui era um bloco sólido, né, um bloco cúbico, ó. Eu ia continuar aqui, se eu não tirasse essa peça daqui, né, essa parte, se eu não fizesse esse recorte, aqui embaixo também a mesma coisa, eu teria aí um único bloco cúbico. Só que o problema está falando que ele retirou isso daqui, a peça ficou no formato de H, ele quer saber aqui, ó, o volume desse sólido. Que sólido? O sólido que está aqui, né? Ele era todo de isopor, foi tirado essa parte e tirado a parte lá de baixo também. Eu tenho que ver qual é o volume daquilo que sobrou, que está fazendo essa letra H. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso pegar o volume como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse unicamente o bloco cúbico aqui, sem retirar essa peça e sem retirar uma peça lá de baixo. Eu calculo o volume dessa peça aqui inteira, tá? Como se fosse um único sólido aqui, como se fosse o nosso cubo, e depois eu separo, eu retiro o volume, esse volumezinho aqui, ó, o volume que foi retirado aqui em cima e o volume que foi retirado lá embaixo. E aí a gente vai ter o volume que sobrou, tá bom? Então olha só, o volume 1, que seria o volume do cubo. O volume do cubo é o quê? É a sua aresta elevada ao cubo. E você percebe que aqui, ó, eu tenho uma aresta de lado o quê? Eu tenho o lado 3A, né? Ó, 3A, até porque aqui já dizia, né, que era 3A, e se é um cubo, aqui em cima, né, essa altura aqui também é 3A. Eu vou pegar aqui, volume de um cubo é o seu lado elevado ao cubo. O lado aí é o 3A. Então eu pego o 3A e elevo ao cubo. Quando eu elevo 3A ao cubo, eu estou elevando o 3 ao cubo e o A ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Isso daí vai nos dar 27, ó. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então é 27... E o A ao cubo é ele próprio, né? A elevado ao cubo. Tá, pessoal? Então, esse 27A ao cubo aqui é o volume daquele isopor todo sem ter retirado aquelas peças, ó. Essa pecinha aqui de cima e a peça lá de baixo para projetar isso daí na forma H. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular quanto que é cada peça dessa que foi retirada, tá? Eu vou chamar aqui de V2 e vou calcular. Repara que essa peça que foi retirada aqui, ó, eu vou até passar aqui a caneta aqui de azul, tá vendo? Essa peça aqui, ela é um paralelepípedo, tá? Ela tem um formato aí de um paralelepípedo, ó. Tá meio tortinho aqui pelo meu azul, né? Mas você entende que isso daí foi retirado, né, dessa peça de isopor.
um paralelepípedo. Um não, né? Dois, porque ele está aqui em cima e está lá embaixo também. Eles têm a mesma medida. O que eu faço? Eu calculo o volume desse paralelepípedo aqui e depois eu multiplico por 2, porque ele aparece aqui em cima e lá embaixo também. Então eu vou chamar aqui de V2, ó. Esse V2 vai ser igual volume de um paralelepípedo. Pego todas as suas dimensões e as multiplico. Esse comprimentozinho aqui vale A. Essa altura aqui também vale A, ó. Tá aqui, ó. Essa altura aqui também vale A. E esse comprimento, nessa largura aqui, dependendo da sua ótica, isso daqui vale 3A, que é o mesmo que está aqui embaixo, ó. É esse comprimento inteiro. Então aqui em cima eu também tenho 3A. Quando eu vou calcular isso daqui tudo, volume, eu vou pegar A vezes 3A. E quando eu faço essa multiplicação, esse V2 aí vai ficar A vezes 3A, vai dar 3A ao cubo. Olha só, 3A ao cubo aqui em cima. Só que aqui embaixo, eu também tenho 3A ao cubo, tá? Vou chamar de V3 aqui, ó. V3 é igual a 3A ao cubo. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou pegar o volume inteiro da peça inteira e vou subtrair de 3A ao cubo e depois de novo de 3A ao cubo. Eu posso dizer que eu vou subtrair, então, de um total de 6A ao cubo, tá? Porque são 3A ao cubo lá em cima, 3A ao cubo aqui embaixo. Então, eu tenho um total de 6A ao cubo a ser retirado. Ora, se eu tinha 27 ao cubo e tiro 6A ao cubo, ó, vou botar aqui o V, vou botar até no formato de H, tá? O VH vai ser igual a 27A ao cubo, que era o volume da peça inteira, subtraído de 6A ao cubo, que é o volume apenas ali daquilo que foi retirado. Então, o VHI vai ser igual a 27 menos 6, vai dar 21. 21A ao cubo é o que a gente quer aí, essa peça no formato de H. Tudo bem, pessoal? Então tá aí, letra B. Mais uma vez, qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu vou responder ou faz contato aí comigo, beleza? Vamos lá para a terceira. Olha aqui, ó. Um cubo mágico de volume 512 centímetros cúbicos foi montado com 64 cubos iguais, conforme a figura abaixo. Então tem essa figura aqui, né? Tem os 64 cubos desses daqui e formou um cubo grandão aí que possui o volume de 512 centímetros cúbicos. Aqui embaixo, a medida do lado de cada um dos cubos menores em centímetro é... Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que todos os cubos menores, ele tem aresta igual a A, ó. A, e aqui também A. Da mesma forma vai ter aqui, ó. A e A. E eu vou ter aqui também, ó. Botar até pro lado de dentro da figura aqui para não ficar muito embolado. Tudo isso daqui tem aresta A. Aí pensa no seguinte, se você pegar o cubo formado por essa junção dos 64 cubos, você tem essa peça aqui grandona, que possui o volume de 512. Olha, ela possui o volume de 512. Mas se eu não soubesse, como é que eu calcularia? Ora, eu calculo como volume de um cubo. E o volume de um cubo é o lado do cubo elevado a 3, né? Elevado ao cubo. E o lado do cubo grandão aqui, ó, é 1, 2, 3, 4A, tá vendo? Eu tenho 4A aqui, 4A para cá e 4A também de altura. Então o volume do cubo vai ser igual a 4A elevado ao cubo. E a gente faz essa continha aí, ó. 4A elevado ao cubo, só que eu já sei o seguinte, que esse volume vai me dar 512. Então é 4A ao cubo vai ser igual a 512. E agora eu faço a conta lá dentro do parênteses. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. E 4 vezes 4 vai dar 16. Vezes 4 novamente, 64. Então eu tenho aqui, ó, 64A ao cubo é igual a 512. O que eu faço ali com aquele 64? O 64 ele está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então eu tenho que A elevado ao cubo é igual a 512 dividido por 64. E 512 dividido por 64, isso daí você pode conferir, vai dar 8, tá, pessoal? Então, ó, 512 dividido por 64 dá 8. Se eu tenho que A elevado ao cubo é igual a 8, é porque A é igual a raiz cúbica
Ó, raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é o quê? É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque a raiz cúbica vai dar 8. E esse número é o 2, tá? Por que eu sei que é o 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Logo, 2 é a raiz cúbica de 8. E é justamente o que eu queria saber, né? Aqui a pergunta, ó. A medida do lado de cada um dos cubos menores em centímetro é... Bom, os cubos menores medem A, o seu lado. Eu acabei de achar que A é igual a 2 centímetros, tá? Então eu coloco aqui letra A como nosso gabarito. Então percebe que é só ter uma interpretação razoável aí dela e saber a formulazinha do volume do cubo e nas outras, né, anteriores ali também o volume do paralelepípedo. Vamos para a próxima. Tá dizendo assim, na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta para paredes completamente cheia. Observe as dimensões dessa lata. Então eu tenho aqui, ó, 6 decímetros, 1,5 decímetro e 2 decímetros. O volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos é, pessoal, muito simples. Essa lata aí é um paralelepípedo. Se é um paralelepípedo, a gente não pode esquecer que eu calculo o volume como A vezes B vezes C. E eu só preciso multiplicar todas as dimensões, não importando a ordem, ó. 2 vezes 1,5 vezes 6. E de cabeça a gente consegue fazer aqui, ó. 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Então são 18 decímetros cúbicos. E 18 decímetros cúbicos direto aí nossa letra C. Bem tranquila essa daí também, né? De qualquer maneira, se não soube aí, dá uma olhadinha na tela, printa ela, passa para o caderno ou pode fazer qualquer consulta aí a mim. Vamos lá para a nossa quinta questão. Essa quinta questão ela é bem tranquila, caiu no Enem. Enem de 2010, ó. A siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando ferro. Um tipo especial de peça foi feita nessa companhia, tem o formato de um paralelepípedo retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura que segue. Então eu tenho aqui essa peça, né? Ele já diz aí pra gente que isso é um paralelepípedo. Não precisaria nem falar, a gente já consegue observar. O produto das 3 dimensões, ó, produto é multiplicação, né? O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Só, se eu multiplicar 2,5 vezes 0,5 vezes 1,3, o que eu vou encontrar? Olha, não tem muito o que pensar. Você vai encontrar o volume. Acabamos de ver isso daí nas questões anteriores, tá? Volume de um paralelepípedo é só pegar todas as suas dimensões e as multiplicar. É o que o problema estava pedindo aí, tá? Questãozinha do Enem bem tranquila. Sexta e última questão de hoje. Tá dizendo assim, ó. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. Pessoal, então eu tenho aqui, ó, um porta-lápis, tá? Os lápis vão ser colocados aqui, ó, nessa parte que tá vazia, tá? E essa outra parte aqui, ó, ela é toda maciça, né? Ela é toda maciça. É só aqui dentro que eu tenho vazio para poder colocar os lápis. O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto é... Pessoal, então o que eu posso fazer aqui? Eu calculo o volume dessa peça inteira aqui, ignorando que eu tenho uma parte vazia lá, tá? Então eu calculo a peça desse cubo aqui inteiro e no final eu subtraio dessa peça aqui, ó. Essa aqui que é vazia. Aí eu vou ter o volume que restou aí pra gente. Mais uma vez, ó, vou chamar de V1 o volume aí da peça sem descontar a parte vazia. E esse cubo grandão aqui, ele tem aresta de 12 centímetros. O problema mesmo está dizendo. Então o volume do cubo grandão aí é 12 elevado ao cubo. E 12 elevado ao cubo, pessoal, vai ser 12 vezes 12 vezes 12. Tudo bem? Então 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. 144 vezes 12 dá 1728. Então tá aqui, ó, 1728. Eu já tinha feito essa continha aqui, tá? Então 1728 centímetros cúbicos. Mas a resposta não é 1728. Por quê? Porque eu tenho que desconsiderar o volume do cubo aberto, né, que está lá dentro. Ou seja, o volume desse cubo aqui, que possui lado igual a 8 centímetros. O problema também me disse isso. Então, eu calculo esse volume 2 aí, ó. O volume 2
vai ser igual a 8 elevado ao cubo. Então, mais uma questão do Enem. E olha, também questão do Enem de 2010, como a questão anterior, tá? Então, ó, 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. E quando eu multiplico 8 vezes 8, eu tenho 64. 64 vezes 8 vai me dar 512. Então, tá aqui, ó, 512 centímetros cúbicos. Então, a peça de madeira lá, ó, vou botar aqui, ó, VP, que seria o volume aí da madeira, tá? Vai ser igual a V1 menos o V2. Ou seja, esse volume aí, que eu estou chamando de VP, vai ser igual a 1.728 subtraído de 512. E quando você fizer essa subtração aí, você vai encontrar 1.216 centímetros cúbicos. E 1.216 centímetros cúbicos fica sendo a nossa letra D. Beleza, pessoal? Então, nossa primeira videoaula aí sobre exercícios de paralelepípedo e cubo, basicamente sobre os volumes, tá? Dá uma olhadinha nela aí de novo, vê se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou faz contato lá por e-mail, beleza? Então, no mais, um abraço do professor Reinaldo Emirato.